Essa foi uma dúvida apresentada em um vídeo e todas as pessoas têm essa dúvida. Na verdade, milhões estão aplicando de forma inconsequente, sem ao menos entender qual é a forma certa de aplicar, de ativar e potencializar um arquétipo e os efeitos negativos, como driblar esses efeitos negativos. Eu vou dar como exemplo, tá? Eu sou a águia. Eu sou o arquétipo águia. Eu potencializo e ativo a águia o tempo todo na minha vida. Inclusive através de meditação com os sons da águia, quando eu preciso potencializar a minha força, porque todos nós temos momentos de tristeza, um dia de tristeza. Nesses dias, se eu ouvir a meditação da águia, muda, reverte todo o meu processo de tristeza, nostalgia e pequenas angústias para um modo força, um modo de coragem, de audácia, de poder, de tudo que a águia tem, que talvez se você tenha lido a respeito um pouco dos arquétipos de águia, o arquétipo de águia, você sabe do que eu estou falando. Se eu não souber a forma certa de ativar e potencializar o arquétipo águia na minha vida e não souber como driblar, se eu não estiver pronta para usar o arquétipo águia, eu posso desenvolver ansiedade, isolamento e depressão. Porque as pessoas que usam um determinado arquétipo, todo arquétipo, não os junguianos, mas todos os arquétipos, têm características positivas e têm características negativas. E você quer incorporar, você quer ativar, potencializar as características positivas. Se você não sabe como, que eu vou explicar já já, como driblar esses aspectos negativos, essas características negativas, você pode enfrentar grandes problemas e talvez irreversíveis por usar um arquétipo que não seja para o seu momento. Ou talvez você não consiga por falta de tempo, ou talvez você não consiga driblar porque você não tem o conhecimento 100% necessário para poder driblar, ou talvez você simplesmente não conhece, não acompanha quem sabe falar a respeito de arquétipos, das características positivas e negativas, não ensina a driblar esses efeitos negativos, e aí de forma inconsequente você incorpora esses arquétipos na sua vida. Muitas pessoas não conseguem incorporar, para você ter ideia, o arquétipo. Quer porque quer vivenciar um arquétipo leão, por exemplo, não sabe incorporar, ativar, incorporar, potencializar as características de um leão. Não sabem. Então, eu vou ensinar isso agora. Você vai aprender como ativar, como potencializar esses arquétipos e como driblar as características negativas. Para você ativar um arquétipo, potencializar e ativar um arquétipo, você precisa fazer uma meditação diária referente a este arquétipo. Por exemplo, você quer o mesmo arquétipo que é o meu guia, é a águia, você quer ativar a águia. Então, à noite, você precisa ou de dia ou à noite, ou de dia ouvir menos tempo, claro. Mas se você puder dormir algumas noites com o áudio do som da águia e acordar depois de 8 horas com aquela força, com aquele poder, com aquela audácia, com aquela coragem, com aquela sagacidade, com aquela força, com aquela, enfim, com todas as características positivas da águia, você na meditação você consegue ativar e potencializar essas características. O que você precisa para não ter os deslizes, para não vivenciar todas as partes negativas, das características negativas do arquétipo águia, que seria isolamento, depressão, ansiedade ao extremo, frustração, para você não enfrentar tudo que você vê a respeito de um arquétipo de características negativas, você precisa acompanhar com a mesma velocidade o desenvolvimento das habilidades necessárias, incorporando essas características. Por exemplo, eu, Mônica, eu tenho o arquétipo águia como meu guia de vida. A águia, ela é da coragem, da audácia, da visão. Para eu manter essas características na minha vida incorporadas à minha mente, eu preciso estar sempre me atualizando em estudos de desenvolvimento pessoal, acompanhando as atualizações neurocientíficas, científicas, psicológicas. Eu tenho sempre que estar em dia com o meu conhecimento para continuar vivenciando as qualidades positivas deste arquétipo. Se eu parar no tempo e achar que meditei, ativei, sou águia, vou voar nas alturas, corvo nenhum me pega, plaf, corvo. Se eu continuar pensando de forma ignorante e irresponsável, eu vou passar a minha vida inteira frustrada, querendo um sucesso, um poder que eu nunca vou ter. Principalmente sobre a minha vida, que é o maior poder que o ser humano pode ter, é sobre a vida dele. Essa pessoa precisa ter poder sobre a sua vida primeiro.
Então você precisa sim se desenvolver no campo pessoal com essas características para manter e continuar potencializando essas características, senão você vai cair nas características negativas. E tem vários arquétipos que têm algumas características negativas que são perigosíssimas, que são irreversíveis se você cair. E aí você não quer vivenciar toda. Então medite sim. O canal tem as meditações de 8 horas para você dormir. De alguns arquétipos, vão entrar todos os áudios dos arquétipos para você ouvir, ativar, potencializar. Se você não quer ouvir, então você tem que imaginar pelo menos 5 minutos do seu dia, de manhã e à noite antes de dormir, imaginar o som, ouvindo o som, incorporando aquelas qualidades que esse arquétipo tem. Você imagina aquelas qualidades, elas incorporando no seu subconsciente, entrando no seu subconsciente, e aí você vai conseguir ativar e potencializar. Durma com os áudios. Se não for para dormir, 5 minutos de manhã, 5 minutos à noite, medita num lugar silencioso, tranquilo, imaginando, ouvindo o som daquele arquétipo e ativando as qualidades. Imagina, entrando na sua mente. E aí você vai ativar e potencializar. Só assim você ativa esse arquétipo, na visualização. E aí você vai memorizando e você desenvolve essas características nas suas ações, no seu modo de pensar, nas atitudes, em todo o decorrer dos seus dias. Então, isso é importante que eu queria trazer aqui à tona, de a forma certa de usar, de ativar, de manter e principalmente de não cair na armadilha de vivenciar as características negativas, que é super importante trazer como informação para você começar a praticar a introdução, a incorporação dos arquétipos na sua vida de forma certa e não enfrentar problemas, talvez sérios, talvez menos sérios, talvez mais graves. Essa foi a ideia, tá bom? E se você conhece alguém que goste de arquétipos, compartilhe esse vídeo, faça essa pessoa praticar da forma certa. Siga o canal, deixa um like para esse vídeo chegar às mais pessoas, ajude a divulgar o meu canal, tá bom? Porque ele é novinho. Te vejo no próximo vídeo.